Glória a Deus, aleluias. Pai do Senhor, igreja, amém? Pai do Senhor, igreja, amém? Aleluias. Quantos vieram adorar o Senhor Jesus nessa noite? Eu também gostaria de deixar uma breve palavra para os irmãos, que se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, para quem não sabe, Evangelho significa boas novas. Eu já quero profetizar nessa noite que Deus tem boas novas para a sua vida nessa noite. Aleluia, se você crê, amém? Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 13, versículo de número 23, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Glória a Deus. Todos nós, aleluia, conhecemos a parábola do semeador. Jesus, ele sempre usava parábolas, comparações, para poder explicar histórias para os seus discípulos. E nessa história não é diferente. Jesus, ele vem contando sobre um semeador que saiu para fazer a sua função como de costume, que era semear a semente. E no decorrer da história, Jesus, ele vai contando em cada lugar que cada semente ela caiu, cada tipo de solo que essa semente caiu. E lá para o final nós vamos ver que uma das sementes que o semeador ali deixava cair, caiu em boa terra. E estudando essa palavra eu falei: Senhor, até aqui tudo bem. A história vem contando de um semeador que saiu a semear, deixou a semente cair em vários lugares. Mas e quando não houver um semeador na minha vida? Eu comecei a me questionar, eu falei, a história conta que havia um semeador, havia quem semear em uma terra, seja ela boa ou seja ela má. Aí eu questionando Deus, eu falando: Senhor, mas e quando não houver um semeador para semear uma semente na minha terra? Para semear uma semente, seja de sonhos, seja de projetos. E quando não houver um semeador, quem sabe para te abraçar, para semear em você talvez uma palavra positiva, uma palavra amiga, e aquilo foi mexendo comigo, eu falando: Senhor, e quando não houver um semeador, um homem para semear na minha terra? Aí Jesus me levou lá para Gênesis, aleluias, glória a Deus. Gênesis, no seu capítulo de número 1, no seu versículo de número, se eu não me engano, 9, olha o que Deus ele fala na sua palavra. Se você puder abrir Gênesis, aleluias, glória a Deus, no seu capítulo de número 1, versículo de número 11, melhor, diz assim: Deus ele vem criando os céus e a terra. Aí no versículo 11, olha o que o Criador vai dizer para a terra: e disse Deus, produza a terra erva verde. E disse quem? E disse quem? Deus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus disse, produza a terra, sabe por que ele diz isso? Porque ele sabe o que tem dentro dela. Aleluias, glória a Deus. Aí Deus começou a ministrar algo no meu coração, dizendo: quando não houver homem na terra para depositar ou semear algo dentro de você, Jesus vai te lembrar e veio aqui nessa noite para te dizer assim, ó: produza aquilo que já está aí dentro da tua vida. Aleluias. Às vezes esperamos tanta coisa de tantas pessoas, uma palavra, um sonho, um abraço, uma ajuda, algo qualquer. Aleluias, mas Deus te trouxe aqui nessa noite simplesmente para te dizer: filho, produza. Aleluias. É o Criador falando com a sua criação. Ei, aqui não é o homem falando, não é a mulher, é o próprio Deus, aquele que criou a terra. E se ele criou a terra, ele sabe o que tem dentro dela. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? O próprio Deus que te criou, ele sabe o que tem dentro do teu coração. Aí sabe o que ele estava falando com a terra? Aleluia, terra, produza. Eu imagino a terra, mas produzir o quê? E Deus respondendo: aquilo que eu já coloquei aí dentro. No mesmo instante a Bíblia diz que começa a sair
ervas verdes. Talvez você não saiba, mas nessa noite, Deus, Ele já colocou algo dentro do teu coração, mas você não sabe, você ainda não imagina, você ainda não sabe o que Deus é capaz de fazer através de você. Mas se nessa noite, assim como a terra ouviu a voz de Cristo, se você ouvir nessa noite a voz dele te dizendo: filho, produza, filho, produza, aleluia. Talvez a terra então não servia para nada, mas de repente uma pequena semente foi brotando de dentro para fora, aleluia. Sabe o que Cristo está falando? É tempo de nós trazer aquilo que está de dentro para fora. O homem semeia algo de fora para dentro, mas aquele que te criou, aleluias, ele criou algo de dentro para fora da sua vida. Então nessa noite é noite da gente produzir. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É noite da gente produzir. Talvez você não acredita mais na tua terra. Talvez você entrou aqui falando: Senhor, mas eu sou a terra que caiu, a semente que caiu nos espinhos. Talvez eu sou aquela que caiu em meio às pedras, eu não sirvo para nada. Deus fez questão de escrever lá em Gênesis, dizendo para a terra: produza. Deus falando com aquilo que Ele criou. Deus te criou, aleluia. Deus, Ele me criou. Aí talvez você está falando: Senhor, mas eu caí, mas eu errei. Aí eu lembro daquilo que está escrito lá em 2 Crônicas, no seu capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Deus, perdoarei os seus pecados. Olha o que ele diz: e sararei a sua terra. Estamos vivendo em um tempo onde há muita terra ferida. Você planta algo, não produz nada. Você planta um abraço, algo, não sai nada. Aleluia, mas Deus te trouxe aqui nessa noite, filho. Deus te trouxe aqui nessa noite, filha, para dizer: a tua terra saro eu hoje. Tu vai voltar a produzir, tu vai voltar a produzir, aleluia. Ei, a chuva do Espírito Santo hoje te molha, aleluia, e rega as suas raízes. Ei, vai começar a crescer, vai começar a ter vida. Mas tem alguém falando: está demorando para crescer. Eu quero te lembrar que antes de você crescer para cima, você vai crescer para baixo. As suas raízes vão ser firmadas em Deus, para que quando você brotar e crescer, nada vai te abalar. Então produza nessa noite pela palavra de Deus. Produza nos teus sonhos, produza na tua casa, produza no teu casamento, no teu ministério. Que Deus te abençoe grandemente. Ouça a voz de Deus, aleluia, porque eu acredito que a tua terra Ele já sarou nessa noite. Amém? Aplauda o Senhor Jesus em nome de Jesus.